Mais Saúde na TV. Oferecimento: Clínica e Cirurgia de Olhos, Dr. José Calil Mansur. Tecnologia, estrutura e qualidade que você vê. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde na TV de hoje, que vai falar da saúde das unhas. E para nos ajudar nesse tema, recebemos a dermatologista doutora Cara Ganassim. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo com você. Mais uma vez, né? Que bom, que gostoso, né, doutora? Pois é. E pra gente começar esse programa, nós já temos uma participação quente das ruas. Vamos dar uma olhada? Que bom. Manda aí. Como posso saber se minhas unhas estão doentes? E aí, doutor, a gente tem alguns casos, algumas doenças de unha, né? Mas como que a pessoa pode saber se tem alguma coisa de errado? Então, na verdade, no tempo das cavernas, os homens eles tinham garras para destroçar os alimentos, se defender dos inimigos. E as unhas tinham uma importância fundamental. Com a evolução, essa importância desapareceu. Porém, a unha não deixou de ser muito importante para a gente, para as mulheres, não só pela questão estética, mas também porque as unhas denotam doenças. Às vezes a unha é só a ponta do iceberg. Às vezes alguma doença sistêmica, a gente consegue fazer o diagnóstico pela unha. Então isso é muito importante. Então aparece lá, por exemplo, a pessoa tem um problema na unha e não acha que é um problema de unha. Pode achar que é um problema de unha, mas na verdade não. Tem um problema no organismo mesmo. Isso mesmo. Muitas vezes a pessoa apresenta um problema pulmonar, um problema cardiológico, um problema do fígado, de tireoide e acaba descobrindo por conta da unha. Pela unha. Agora a gente tem algumas unhas aqui. Por exemplo, a gente tem uma aqui que é uma unha descascada, né? Certo. Que a gente pode... Descascada mesmo, né? A ponta descascada. É muito comum. As pacientes chegam no consultório e falam assim, minha unha tá quebrando, tá descamando, ela lasca. E isso pode acontecer por vários fatores. Até mesmo fatores externos, como o uso exagerado de sabão, detergente, muita água, de química naquela unha. E até mesmo os fatores internos, como problemas de tireoide, alterações de vitaminas A, B, C, biotina, também podem dar esse tipo de unha. Aqui é muito comum também a gente ver esse... Como é chamado isso? A gente chama de leuconíquia, mas a pessoa chama de mancha branca. Mancha branca, né? Aí tem um monte de mito, diz que vai ganhar presente, que contou mentira, cada um fala alguma coisa. Ganhar presente é bom, hein? Na época do Natal agora, então isso é bom, né? Mas tem alguma coisa errada, né, doutora? Isso pode ser apenas por esse atrito, pelo manuseio do dia a dia de produtos químicos e tudo mais, mas também pode denotar problemas de tireoide, alterações de vitaminas, então até mesmo diminuição do ferro, algum tipo de anemia. Então isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Agora a gente também tem essa aqui. Essa aqui pode ser uma unha o quê? Se a gente olhar, essa unha ela tá amarelada, né? Então a gente observa bem a borda externa, é uma unha amarelada. A unha amarelada, quando a gente tem apenas uma, pode ser infecção por fungo. Mas se todas as unhas, tanto do pé quanto das mãos, estiverem amareladas, aí realmente pode denotar algum problema orgânico, como alterações de funções como do fígado, alterações renais. Então isso também tem que ser avaliado pelo seu dermatologista. Agora a unha, ela tem uma cor padrão? Geralmente, pode-se dizer sim que tem uma cor padrão? O que a gente tem que observar que o leito ungueal, que é essa pele embaixo da unha, tem que apresentar uma coloração rosada, porque ali nós temos vasos que vão se ramificando, então a gente tem que ver essa coloração dos vasos, essa coloração rosada. As unhas elas têm que estar bem aderidas, não podem ter descolamentos, nem alterações de espessura da unha. Então, porque tudo isso podem denotar doenças. Muito bem, a gente tem mais uma participação das ruas. Quais são os causadores das doenças de unhas? E aí, doutora, o que pode causar uma doença na unha? Então as unhas podem ser acometidas por fungos, que é o mais comum que a gente vê, que são as micoses de unhas. Esses fungos, eles se alimentam da queratina da nossa unha e vai comendo a queratina e aquela unha vai descamando, ficando fraca, depois fica oca e depois começa até a ficar endurecida, rígida, difícil de ser cortado. Então o mais comum
é mesmo a questão dos fungos. Mas outros causadores, então, seriam essas doenças internas que vão acabar aparecendo esses problemas nas unhas. A alimentação também interfere, né? Pode causar alguma coisa, né? Eu costumo dizer que tanto cabelo quanto unha, hoje em dia, não tem uma função tão vital para o organismo. Então, o organismo é inteligente, ele vai priorizar áreas nobres: cérebro, coração, pulmão, fígado, rim, cabelo, pele e unha. Chega a se sobrar. Então, se a gente não tiver uma oferta muito grande de nutrientes, de sais minerais, de vitaminas, a unha vai ficar enfraquecida. Muito bem, doutora. E agora eu tenho um recado para você. Agora eu vou dar uma chance para você ser dono do próprio negócio. Já pensou nisso? Não? Então começa a pensar a partir de agora. Eu estou falando da franquia da revista Mais Saúde, uma das revistas que mais cresceu nos últimos anos e uma das pioneiras em franquias no país. Com baixíssimo investimento, você pode ser dono do próprio negócio. E as vantagens? Inúmeras. Sem taxa de royalties. Eu disse sem taxa de royalties. Lucros de até 40% e apoio total ao franqueado. E o melhor, o seu investimento com retorno garantido em menos de 1 ano. Então não perca tempo, ligue agora, 14 30 26 6192. Vou repetir, 14 30 26 6192. Fale com Cláudio Terra ou acesse revistamaissaude.com.br/franquia e venha ter sucesso com a gente. A beleza da vida está em todas as coisas. É possível enxergar o que é belo em tudo que fazemos para quem é importante para nós. E mais do que amar a todos que nos fazem bem, a gente tem que amar a si mesmo também. Esse tempo dedicado à nossa beleza faz toda a diferença. Esse é o segredo para quem deseja viver em harmonia com a felicidade. No Maison das Flores, nossa equipe se concentra na manutenção dessa felicidade. A beleza que está em você. Avenida Doutor Dória 575, Assis, São Paulo. Oi, recebeu meu e-mail? Recebeu? Então tá bom, tchau. Paulo, não se esqueça da reunião hoje às 4 horas, tá? Ah, também não se esqueça do meu presente de fim de ano. Já sei. Isso não é um problema. Fácil? Se você está sem tempo para comprar o presente de final de ano ou esqueceu, entre no site da Tesouro. Lá você vai encontrar brincos, acessórios, relógios, óculos e o melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. Tesouro, presente pertinho de você. Credibilidade, tecnologia, excelência em resultados de exames, garantia de laudos e a máxima precisão. É o que você encontra no Instituto de Radiologia Dr. José da Luz, Rua Senador Salgado Filho, 144, Vila Moraes. Venha ter sucesso com a gente. Seja um franqueado da revista Mais Saúde, uma das pioneiras em franquia de revista no país. Franquia sem taxa de royalties. Unidades de 40 metros quadrados. Lucros de até 40%. Retorno do investimento de 6 a 12 meses. Suporte completo ao franqueado. Seja o dono do seu próprio negócio. Ligue para a gente. Telefone 14 30 26 6192 ou acesse revistamaissaude.com.br/franquia. Estamos de volta com Mais Saúde na TV e hoje falando da saúde das unhas. Recebemos aqui a dermatologista a doutora Carla Ganassim. Doutora, mais uma pergunta, vamos dar uma olhada? Doenças de unhas pode indicar outras doenças pelo corpo? Doutor, a gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, né? Que pelas unhas também é possível detectar outras doenças do corpo, né? Isso mesmo. Por isso que é sempre muito importante, a qualquer sinal, procurar um dermatologista. Muitas vezes uma mancha na unha pode denotar alguma doença mais grave. Alguns casos de psoríase, de artrite, a gente consegue identificar por manchas que são chamadas de manchas de óleo, por algumas alterações na superfície, como erosões nas unhas. Tudo isso você tem que procurar o seu dermatologista de confiança para avaliar. Legal, agora a gente tem umas unhas aqui pra gente tá ilustrando. A primeira unha, né, o primeiro caso que nós temos aqui,
A gente pode falar o que está acontecendo nesse caso? Aqui, até as flechinhas já ajudam, você observa um descolamento da unha. Então, a unha que deveria estar bem aderida na pele, no leito ungueal, ela descolou. Isso acontece muito especificamente por conta dos fungos que invadem a unha. Os fungos que se alimentam da queratina e vão contaminando não só um dedo, mas até todos os dedos. A gente tem mais um caso, vamos dar uma olhada. Essa aqui tá meio amarelada, né? Você observa que estão todas as unhas amareladas e elas estão com uma coloração muito amarela. Isso então pode denotar várias doenças. Uma delas é o HIV. Claro que claro que você não vai ver uma unha amarelada e já achar que possui, né, AIDS, HIV, mas é uma alteração muito comum em pacientes com HIV. Outra questão também, essas unhas podem aparecer em pacientes com problemas hepáticos, de cirrose, e aí não só as unhas ficam amareladas, mas a pele também fica, os olhos, a pele como um todo fica ictérica, que é amarelada. A pele do corpo mesmo, não próximo só a unha, do corpo mesmo. Isso, do corpo todo, a conjuntiva que a gente vê nos olhos, então tudo fica amarelado também. Legal, vamos dar uma olhada na próxima unha. Essa unha é muito interessante. Observe que ela tem duas cores, uma cor bem branca e uma outra cor normal. Você vê que é uma unha meio a meio. Então, uma unha branca e cor normal, branca e cor normal, branca e cor normal. O cor normal é o que tá, é o rosado do meio. O rosadinho, que é a cor do leito da pele mesmo. Essa unha é muito comum em pacientes com problemas renais, insuficiência renal crônica, pacientes que precisam fazer hemodiálise, eles apresentam esse tipo de unha, que é chamada de unha meio a meio. Então, ela apresenta uma cor branca e uma cor normal. Joia, próximo caso. Essa unha ela é super comum. Eu costumo dizer que parece que a gente pegou uma agulha e furou a unha. Ó, a gente parece que furou a unha. Ela é toda irregular, né? Isso, toda irregular. O problema dessa unha é na superfície. Esse tipo de unha acontece em pacientes com alergias, então pacientes chamados atópicos, que são pacientes alérgicos a muitas substâncias. Também aparece em pacientes com psoríase, que a psoríase é uma alteração da pele, que apresenta nos cotovelos, nos joelhos. Também uma doença muito comum, que a gente pode até depois ter um outro programa para falar sobre a psoríase. Sim. E também em pessoas que abusam de água, detergentes, nas donas de casa. Né? É uma unha também que acaba atrapalhando, porque passa o esmalte, não fica tão bonito, tão regular, então requer tratamento. Mas só a água faz mal para a unha? Somente a água não, mas o problema é aquela umidade constante. Então aquela umidade constante, que mesmo que seja só água, sem os produtos de limpeza, pode propiciar o desenvolvimento de fungos. Eles gostam dessa umidade. Então aquela mão úmida o dia todo, dos trabalhadores mesmo, que mexem muito com água, né? Pode aumentar o risco de fungos nesse local. Joia. Próximo caso. Essa unha é interessantíssima. A gente olhando para ela, a gente fala que é uma unha em vidro de relógio. A gente chama de dedo de relógio, unha de relógio, porque ela é totalmente côncava. Então é uma unha que até o dedo ele modifica. Ele fica um dedo, tá vendo? Ela é côncava no sentido, ela tem essa uma lente. Isso, uma lente, exatamente, como se fosse uma lente. Essa unha, ela denota problemas pulmonares. Então, aquele suprimento de oxigênio que não chega tão efetivamente nesse local, causa essa alteração das extremidades. Então, pacientes que fumam muito, se já apresentarem esse tipo de alteração, cuidado, porque o seu pulmão já deve ter uma alteração importante. E ela também lembra aquela outra que nós falamos, acho que umas duas atrás, que ela não é tão branca quanto aquela, mas ela também tem um branquinho, depois tem o rosado, depois tem mais, né? Mas ela não é tanto quanto a outra. Isso mesmo, não é tanto, mas se você olhar o formato, é um formato muito específico e todos os dedos, né? Então essa unha que a gente fala como se fosse uma lente, como se fosse um vidro de relógio mesmo. Legal, a gente tem mais alguma unha para mostrar? Tem, acho que é a última, né? Essa unha é super comum da dona de casa. Porque na verdade aqui o problema ainda não tá na unha, tá na pele ao redor da unha. Não atingiu a unha nesse caso. Mas se continuar vai atingir.
Então isso é aquela inflamação que dói muito, que acontece principalmente nas donas de casa, nas pessoas que trabalham com água, sabão e que inflama a pele, a cutícula e a pele ao redor da unha. Então os micro-organismos, bactérias, fungos, eles entram nessa pele, causam essa inflamação que dói, incomoda e vai deformando o dedo e com o passar do tempo deforma também a unha. Então, doutor, a gente tem mais um caso, acho que é o último caso de unha, vamos dar uma olhada. Olha só. Eu roía a unha antigamente. E você sabe que quando não ficava tão assim, mas eu tinha mania de arrancar só a parte de cima e ficava como se fosse uma pelinha sobrando embaixo. Entendi. Nem chegava a formar uma outra unha. Não chegava a formar. Então, aqui pode ser uma pessoa que rói muito a unha, mas se a gente observar, ela tem toda uma descamação, um descolamento. Então, pode ser uma unha fraca, quebradiça, que a pessoa fala, eu só tiro uma lâmina da unha, sai toda a parte de cima da unha. Isso pode acontecer por anemia, deficiência de vitaminas, regimes muito rigorosos, então aqui com uma restrição muito grande de nutrientes, mas também é necessário afastar problemas de tireoide, porque às vezes a tireoide não anda bem e isso causa alterações em cabelos e unhas. E a gente descobre, trata o problema e resolve a unha. Que legal. Agora a Sema foi pro salão onde mais se fala de unha, né? E conversou com várias pessoas. Vamos dar uma olhada. Cuidar bem delas não é uma questão puramente estética. Unhas secas, frágeis e quebradiças podem significar muito mais do que descuido ou desleixo. Segundo especialistas, pode também indicar problemas nos corações, nos rins, nos pulmões e até mesmo câncer de pele. Você costuma cuidar das suas unhas? Sim. De que forma? Sempre passando creme, quando vou fazer a unha eu procuro sempre a manicure do mesmo salão. Você já notou se na sua unha tem alguma aparência que tem algum tipo de doença? As minhas unhas crescem sem nenhuma alteração aparente. Você tem o hábito de quando você faz a unha entre um intervalo e outro, você deixar a sua unha sem esmalte para respirar? Não tenho porque eu não consigo. Você sabia que grande parte da população tem problemas de micose de unha? Sabia, claro. Muitos. Você conhece pessoas que fazem? Sim, inclusive um amigo meu que está fazendo tratamento com uma especialista. Você considera que as pessoas estão preocupadas com os cuidados das unhas? Olha, felizmente sim. Hoje em dia as pessoas estão mais informadas, têm mais informação a respeito da saúde do corpo como um todo. E isso é muito importante, que as pessoas fiquem atentas realmente a todo e qualquer sinal que não seja de um formato normal da unha. Que a unha ela tem que ser lisinha, apesar dela ser porosa, ela tem que ter um aspecto liso, rosadinho. Então qualquer coisa que não seja assim está normal. Muito bem, Selmita, muito boa reportagem. E eu vou pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. A beleza da vida está em todas as coisas. É possível enxergar o que é belo em tudo que fazemos para quem é importante para nós. E mais do que amar a todos que nos fazem bem, a gente tem que amar a si mesmo também. Esse tempo dedicado à nossa beleza faz toda a diferença. Esse é o segredo para quem deseja viver em harmonia com a felicidade. No Maison das Flores, nossa equipe se concentra na manutenção dessa felicidade. A beleza que está em você. Avenida Doutor Dória 575, Assis, São Paulo. Credibilidade, tecnologia, excelência em resultados de exames, garantia de laudos e a máxima precisão. É o que você encontra no Instituto de Radiologia Dr. José da Luz. Rua Senador Salgado Filho, 144, Vila Moraes. Ainda não sabe que mídia contratar? Com apenas uma ligação, você tem acesso a várias mídias e pode acertar em cheio seu público-alvo. Revista Mais Saúde, direcionada para o público que se preocupa com bem-estar e qualidade de vida. Revista Constru Lopes, direcionada para quem está construindo ou reformando. Programa Mais Saúde na TV, um jeito diferente de falar de saúde na TV. E propagandas em mesas e cardápios. GRP+, Grupo Mais de Comunicação. Ligue 14-3326-6402. Para que você consiga enxergar o bom da vida, a Clínica de Cirurgia de Olhos Dr. José Calil Mansur dispõe da mais alta tecnologia para a realização de exames e cirurgias. Agende uma consulta. Fone 3326-1910. Estamos de volta com Mais Saúde na TV. Agora a gente vai pro quadro Fiquei Sabendo. O que será que vem por aí? Vamos dar uma olhada.
Bom dia, meu nome é Sandra Mendes e eu tenho uma receitinha bem simples para infecção urinária ou aquele calor que é comum agora, né, no verão para as mulheres, né? O que você vai fazer? Você vai colocar numa chaleira 1 litro de água e 3 colheres de sopa de camomila, mas essa daqui, que é a das florzinhas, não é para usar o saquinho, tá certo? Aí depois que ela ferveu, o que você vai fazer? Você vai coar um pouquinho, certo? Um tantinho suficiente aí, né? Para você tomar. Então, além de você pode devolver as florzinhas para a sua chaleira. Por quê? O que é coado, você vai usar como chá. Certo? Você pode fazer uma medida um pouco maior, deixar na geladeira e usar como chá. E o demais, você vai fazer um banho de assento, utilizando não só a água fervida, mas também as florzinhas. Depois, né, como essas florzinhas, ela vai ficar junto com as suas partes íntimas, você faz uma lavagem normal no chuveirinho. Né? Essa receita eu aprendi no Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos, né? Durante um período que nós estávamos estudando as plantas caseiras, e ela é tiro e queda, você vai adorar. Tchau! Muito bem, é isso aí. Se você tem alguma receita para dar, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 14 3326 6402, que é esse que aparece aqui. Escutou, editor? Doutora, a gente tem mais uma participação. Vamos dar uma olhada. O esmalte faz mal para as unhas? Esmalte faz mal para as unhas. A gente tem aqui vários esmaltes, né, doutora? De várias cores, inúmeras cores. E aí, faz mal? Porque a mulherada não fica sem esmalte praticamente, né? Então, na verdade, o esmalte em si não faz mal, a não ser naquelas pessoas que apresentam alergia à formalina, que são as resinas do esmalte. Mas o que a gente pede é que fique pelo menos um dia sem aplicar o esmalte. Então, se você faz toda sexta, retire o esmalte na quarta e na quinta aproveite para hidratar as mãos e as unhas com hidratantes à base de ureia. Agora, a cor do esmalte também, doutora, tem alguma coisa a ver ou não? Esmalte claro, escuro, é a mesma coisa, faz mal do mesmo jeito, que precisa dessa respirada aí? Na verdade, em relação a isso, é a mesma coisa. O que muda é que alguns pigmentos causam mais alergias em pessoas propensas, como os pigmentos avermelhados, podem causar mais alergias em pessoas propensas, pessoas mais alérgicas. Mas o que a gente sempre pede para a unha respirar, para hidratar a unha, pelo menos uma vez na semana. E eu sempre digo que no verão é mais difícil, as mãos e os pés estão expostos, mas no inverno aproveite para ficar sem o esmalte. De repente é um período que você pode passar sem isso e consegue esconder melhor. Ainda mais nos pés, né? Que aí não fica à mostra, né? Tá com aquele friozinho, o pé geralmente é mais gelado, né? Fica com uma meia. Legal, doutora, agora a gente tem aqui alguns cremes também. O creme corporal, ele ajuda a hidratar a unha? Existem alguns cremes até específicos para uso das mãos. Esses mesmos cremes podem ser usados nas unhas, que são esses cremes à base de ureia, que vão ajudar a melhorar a unha, até mesmo a deixá-la mais hidratada e até mais dura. E a gente tem mais uma participação das unhas, doutora, vamos dar uma olhada. Receitas caseiras ajudam a cuidar das unhas? Receitas caseiras, nós temos aqui, nós até vimos na reportagem lá, o vinagre. É legal? Na verdade, até essa semana peguei uma paciente no consultório que cozinhou o dedo com vinagre. Então não faça isso. As pessoas passam que boa, vinagre para matar o fungo, para fortalecer a unha, coloca anticoncepcional no esmalte. Nada disso funciona. É tudo mito. É tudo mito. E ainda pior, prejudica a unha. Prejudica, pode causar uma irritação, uma alergia. O vinagre é ácido acético, ele é um ácido. Então ele vai irritar a pele ao redor da unha. Então não utilize receitas caseiras. O ideal é ter uma alimentação saudável e a qualquer indício de alteração, procurar um dermatologista para resolver o seu problema. Agora, o que fazer, doutor, quando a unha está doente, podemos dizer assim? Então, quando você já apresenta doença na unha, se você tiver uma doença de base, um problema de tireoide, de fígado, de rim, a gente trata essa doença de base e resolve a unha. Quando o problema é diretamente na unha, como uma micose de unha, existem tratamentos.
Então, no passado, o tratamento da micose de unha era demorado, precisava de paciência e persistência, o paciente tinha que tomar medicamentos fortíssimos por um longo período de tempo e muitas vezes ele abandonava esse tratamento no meio. Hoje em dia, existem lasers para o tratamento de micose de unha, o que é um grande avanço e que acaba melhorando essa adesão. O paciente, em poucas sessões, consegue resolver o seu problema sem a necessidade de tomar esses medicamentos. Mas na unha doente mesmo, não precisa tirar essa unha, o próprio laser aplicado direto na unha doente? Exatamente. Então, a gente não retira a unha. O laser, ele aquece a unha a 40, 42 graus e esse aquecimento mata o fungo, pulveriza o fungo. E aí são feitas sessões mensais e com isso, sem a necessidade do uso desses medicamentos, que muitas vezes causam reações, o paciente consegue se livrar dessa micose de unha. Que já é um big do avanço, né, doutor? Porque antigamente tiravam, né, as unhas, não era? Antigamente tirava, mas não adiantava, porque o fungo ficava ali naquela pele ao redor da unha e voltava, ele ficava esperando uma oportunidade para voltar. Além disso, o tratamento era demorado, era um tratamento dispendioso e muitas vezes tinha efeitos colaterais, o paciente não pode beber enquanto utiliza esses medicamentos para unha. E o paciente, eu falava que era paciência e persistência, mas passava mais de um ano tratando a unha. Então era um tratamento que muitas vezes abandonava. E aí de uma unha doente, acabava ficando com as 10, com as 20 unhas doentes. Porque a micose ela vai passando, né? Para as outras unhas, né? Exatamente. Você tem às vezes em uma unha, usa um palito, um próprio esmalte, um alicate naquela unha e transfere para as outras. Para as outras unhas, né? Então hoje, com esse avanço do laser, ele pode ser feito em sessões mensais sobre as unhas, faz esse aquecimento e consegue eliminar o fungo. Olha que beleza, olha que notícia boa para você. Você não vai mais ficar sem unha, essa coisa do passado, né, doutora? Exatamente. Tem tratamento agora que é o laser. E é um tratamento mais moderno, bem tolerado. Então, as pessoas têm medo, falam em laser de dor. Ele é muito bem tolerado e a gente elimina, então, o uso desses medicamentos. É um grande avanço para aqueles pacientes que não podem tomar os remédios, que têm problemas de intolerância, para pacientes mais idosos, que a gente já toma outros medicamentos, que a gente evita fazer essas associações. Que bacana, a medicação então zero, só no laser. Só no laser mesmo. Que legal, doutor, nosso tempo acabou, mas eu quero que você deixe uma dica para as donas de casa que estamos assistindo. A maior dica seria usar luvas de borracha para evitar o contato diretamente com a água e com os produtos de limpeza. E com isso você vai deixar sua mão e suas unhas mais sequinhas e muito mais saudáveis. Que legal, escutou? É isso aí, doutora, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o mês que vem ou no próximo você estará de volta aqui pra gente estar falando sobre vários assuntos da dermatologia. Eu agradeço. Que legal. E o Mais Saúde na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. Facebook da revista, facebook.com/revista Mais Saúde. É só curtir. Legal, doutora, eu vou dar um intervalo. Vou dar um recado. Então no making off, manda um beijo pro Marquinhos. É isso. Agora eu vou dar uma chance pra você que pensa em... Agora eu vou dar uma... Não, esquisita, cara. Agora eu vou dar uma chance pra você... Meu, essa entradinha é meio complicada, cara. Com baixíssimo investimento você pode ser dono do próprio negócio. E o...